Boa tarde. Podemos começar, então, com a mesa redonda de hoje. Eu quero começar, como é costume, por agradecer à organização por me convidar para coordenar essa mesa. E quero agradecer também aos professores aqui presentes por ter aceito esse convite e estar aqui conosco. Antes das apresentações, eu gostaria de dizer que vou me apresentar. Eu sou um simples estudante aqui da casa, mas acho que a minha presença aqui nessa mesa foi uma espécie de reconhecimento da comissão organizadora à minha insistência por dar um destaque ao problema da independência neste simpósio. E sendo este o ano, como muitos de vocês já devem saber, o ano do segundo centenário da independência, desde México até Argentina. E é o tema mais discutido na historiografia latino-americana nesta época. Bom, quero falar o título da mesa: é Independências, Fronteiras e Mapas Nacionais. Não é só independências, mas todo esse conjunto de problemas que podem ser amarrados a partir da cartografia. E já que eu fiz aquela insistência toda por ter esse tema aqui, eu vou ter que falar alguma coisa da independência. E seria algo muito simples para começar, seria constatar que o sentido da independência, ou da nação, ou da fronteira, muda. E muda, por exemplo, não sei se aqui os paulistanos, os visitantes, já repararam alguma vez na estátua que está colocada bem na Paulista com Consolação, que é o Francisco de Miranda, que é um dos pioneiros do movimento independentista venezuelano e latino-americano. E ele foi colocado ali pela burguesia venezuelana como um símbolo da nação venezuelana. Mas essa mesma estátua, esse mesmo personagem que está ali, depois de todo o processo bolivariano lá na Venezuela, agora tem um sentido novo, né? Agora ele é socialista, ou sei lá. E o sentido muda também para o Brasil, né? Que o Brasil também tem uma independência que é comparável, mas que é com certeza diferenciável também, né? E feito esse preâmbulo, eu queria colocar uma questão, propor uma questão aqui para a mesa que talvez seja a questão mais óbvia, mas que eu acho válido tentar colocar. E seria: o que pode nos aportar de novo os estudos sobre mapas à compreensão dos processos de independência, do sentido desses conceitos, os processos de independência, de formação nacional, ou de definição de fronteiras, entendendo fronteiras num sentido amplo, né? E, tradicionalmente, tem se associado, talvez muito rapidamente, os conhecimentos técnicos específicos, os conhecimentos científicos, com os movimentos independentistas. Isso por uma razão na América Espanhola, isso por uma no Brasil provavelmente também. Homens de ciência transformaram-se em lideranças do movimento independentista. E a historiografia, por razões muito compreensíveis, fez uma associação talvez muito rápida entre ciência moderna e independência. Mas essa interpretação, com certeza, vem recebendo revisões cada vez mais. E provavelmente a pergunta que eu tinha colocado sobre o que pode aportar os estudos sobre mapas nessas questões, eu já daria uma resposta possível, e é que muito, né? Talvez muito pode aportar a cartografia a compreender esses processos. Já depois disso, então, agora vou passar a apresentar os palestrantes. Vou apresentar eles na ordem que vão falar. Primeiro vai falar a professora doutora Enali Maria de Biagi. Ela vai falar das tradições cartográficas e fixação de fronteiras na independência brasileira, os mapas como meio de delimitar o território. Ela é professora na Universidade de Lyon. Ela defendeu
seu doutorado no ano 2000, com o título A Cartografia e as Representações do Território do Brasil. E desde o ano seguinte, 2001, ele está trabalhando lá na Universidade de Lyon. Eu vou começar, como várias pessoas aqui, agradecendo à comissão organizadora por essa oportunidade de estar presente. Para mim, realmente um pouco como uma volta a casa, né, de encontrar vários colegas que foram muito importantes na minha formação, colegas e professores. E peço desde o começo que sejam bastante compreensivos no entender do meu trabalho, porque, efetivamente, eu estou apresentando aqui um trabalho que foi feito, em grande parte, para a minha tese de doutorado, e que eu não pude atualizar, mas que, justamente, o interesse é que seria uma ocasião de confrontá-lo a essa audiência e de tentar ver quais são as críticas construtivas que poderiam ser feitas para poder avançar ainda mais no tipo de enfoque que eu quis apresentar naquela época. O meu enfoque é um enfoque um pouco particular, no sentido de que, na minha tese, o que me interessava era analisar a cartografia, ou então os diferentes atores cartográficos, num processo bem longo. Talvez a gente já possa até entrar no contexto da elaboração do trabalho, né? No final dos anos 90, 2000, falava muito, né, do balanço naquela época dos 500 anos de presença europeia na América e 500 anos do Brasil, e a ideia era justamente de perceber como quais eram as permanências e as rupturas nessa concepção cartográfica que foi acontecendo no decorrer do tempo. Isso quer dizer que o que eu vou propor para vocês não é realmente um enfoque de detalhe, mas que se queria bem abrangente para poder ver, né, efetivamente, quais são essas tradições, as permanências em termos de atores e quais são os projetos cartográficos que vão sendo reapropriados no decorrer desse tempo. Na verdade, a ideia sempre que está por trás é de verificar, né, as diferentes formas de afirmação de um controle sobre o território e ligar certas ambições políticas, né, sobre esses espaços que vão sendo apropriados. Nesse sentido, a independência é um momento chave, efetivamente, porque é a passagem, né, entre tradições portuguesas, entre outras, mas, principalmente, para um enfoque que vai progressivamente sendo desenvolvido e se tornar bastante brasileiro. É também uma maneira de falar do século XIX, que eu acho que é muito importante, a gente ainda estava discutindo agora há pouco, e que se aproxima um pouco mais do tipo de pesquisa que eu tenho realizado mais recentemente, um momento muito importante de institucionalização de práticas cartográficas entre todos os acordos internacionais que estão acontecendo e nos diferentes países, eu acho que merece também uma atenção especial. Enquanto geógrafa de formação, eu espero que os historiadores compreendam alguns lapsos e alguns problemas no enfoque historiográfico que eu vou propor. Realmente, um momento longo também me faz não ser exaustiva, mas simplesmente tentar captar certos elementos que são escolhidos, claro, né, para tentar entender um percurso mais amplo. E também, enquanto geógrafa, vocês não vão ver só mapas que, na verdade, na época eu consegui encontrar em arquivos, mas, justamente, por não estar numa fase ainda onde existia uma numerização bastante importante, vocês vão provavelmente encontrar mapas que foram feitos um pouco à antiga, ou seja, indo nos arquivos, principalmente os mapas maiores, que tinham mais de 1 metro, e com os calques a gente ia tentando pegar e reproduzir. Eu tentei ainda passar em alguns lugares para ver se já poderia ser disponibilizado o material digital, mas nem todos puderam ser colocados nessa apresentação.
Então, eu vou tentar falar desse período da independência brasileira, mostrando o quanto, né, em termos de Brasil, isso vai ser um processo de enriquecimento do produto, do arsenal cartográfico que existe, ao mesmo tempo que vai se tentar afirmar a identidade nacional graças a esse trabalho de cartografia. Efetivamente, o modelo europeu está presente, está onipresente, e vocês vão perceber isso durante a minha fala, numa perspectiva bastante positivista, daí, na maior parte dos tempos, a cartografia sendo visto como parte da ação civilizadora que vai ser feito pelo Império, num centralismo bastante importante, e vai ser usado, efetivamente, como um argumento na apropriação desse espaço, não na unificação desse grande território que vai se formar. Se eu coloco o mapa das cortes aí em fundo, é porque ele realmente vai ser, inclusive, reaproveitado em diferentes momentos dessa independência para, no momento de delimitação das fronteiras e de negociação de fronteiras com vários países vizinhos, né? Eu me proponho, então, de abordar 3 momentos, falar sobre essa diplomacia que vai se desenvolver e que vai, sobretudo, organizar esse acervo cartográfico, falar sobre as iniciativas civis e militares que vão se desenvolver nesse período e finalizar sobre essas construções de mapas de síntese do Império e que vai, inclusive, levar depois a um trabalho de criação de comissões regionais de cartografia, que vocês já devem provavelmente conhecer. O processo todo começa, claro, com a transferência da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, que é importante, porque até aí, então, não se poderia imprimir de uma maneira, né, oficial os mapas no território brasileiro, então toda uma série de instituições vão começar a existir, a criação dos arquivos militares, a imprensa e a imprensa real, a biblioteca real, e, efetivamente, vai ser muito importante, inclusive, no momento que as tropas de Massena invadem Portugal, a transferência de todo o acervo, né, de uma boa parte dos mapas portugueses vão sendo transportados aqui para o Brasil. Nesse sentido, é que eu falo que a produção de mapas, finalmente, começa a ser feita diretamente no território brasileiro. Claro que ela sempre existiu, e acho que, inclusive, todos os seminários que eu tenho visto esses últimos dias, que são muito estimulantes, mostram isso, mas não de uma maneira organizada, né, a partir do poder central, e com instituições que vão ser dedicadas a ela. Acho que a única exceção que eu encontrei em termos de instituição oficial foi na ocupação holandesa, né, que lá realmente tinha o escritório de hidrografia localizado e onde os mapas eram produzidos diretamente aqui. Mas, se não, né, tudo isso vai ser feito com a proteção, enfim, com o pano de fundo do Tratado de Aliança e Comércio de Navegação também com a Inglaterra, que realmente vai ser muito importante para tudo o que vai acontecer, inclusive, a posterior, quando começa-se a falar de um Estado independente. Um Estado independente que vai ser um pouco diferente dos outros, porque tem uma forma bastante tradicional, no sentido de que se é interpretado de várias maneiras, como sendo uma maneira de ir contra todas essas revoltas liberais que estavam já começando a existir, que seja em Portugal ou mesmo aqui no Brasil, penso em 1817, né, no Recife, revoltas que vão levar à proclamação dessa independência em 1822, com um modelo bastante conservador, escravagista, e que vai ter que se impor face a um grande número de resistências internas e externas. Externas, claro, né, onde a Inglaterra vai tentar ser o intermediário diplomático e, muitas vezes, para a aceitação desse novo Estado, e internas, porque eu trouxe aqui um mapa que eu tentei realizar na época. Claro que
por favor, né, as fronteiras das províncias que estão desenhadas aqui são super incertas, mas só para lembrar que, quando é proclamada a independência, só 8 províncias realmente foram e aceitaram logo esse Estado novo, outras continuaram sendo fiéis a Portugal, e várias revoltas vão acontecer, principalmente no período da regência que vai se seguir, com uma repressão muito forte da parte do Império Central, e que vai tentar manter esse conjunto de terras todos reunidos. Bom, não precisa nem falar, eu tenho algumas que estão citadas aí, né? Bassabinada, Cabanagem, com mais de 30 mil mortos, no Pará, Balaiada, as Farroupilhas, que a gente ouviu hoje de manhã ainda sobre os mapas de Porto Alegre, entre outros. Ou seja, muitos elementos que vão mostrar essas residências internas, né, para a constituição desse novo império, e claro, com atos políticos, com poder moderador, entre outros, vai se tentar cada vez impor um Estado centralizador, um Estado único, e os mapas vão acabar sendo um dos argumentos que vai ser mostrados para indicar que existia essa nova nação e que era importante que se aceitasse. No ponto de vista externo, eu trouxe 3 mapas aqui, um pouco da época, que eu encontrei, principalmente na Biblioteca Nacional, alguns na Biblioteca Nacional de Paris, e que mostram um pouco as visões de diferentes, principalmente de ingleses e franceses, mas que dão uma ideia um pouco de como foi sendo aceito esse novo Estado. Esse mapa inglês de 1822 que vocês estão vendo foi reproduzido a partir dos meus croquis que eu pude fazer. O que é interessante é tentar entendê-lo, né? 1822, o que ele está mostrando? Ele está mostrando o Brasil com todas as províncias reunidas aqui, né? Não existe diferenciação de províncias que são por ou contra, estão todas aí. Outro elemento interessante, né, esse fato que é mais ou menos constante nessa época, essas fronteiras naturais que vão sempre ser usadas ao norte, com as montanhas para definir os limites ou os rios, né, e, sobretudo, o enquadramento que é feito, deixando escapar um pouco o que seria um grande problema de definição de fronteiras nessa parte ocidental aí da Amazônia brasileira. E em outros tem vários erros, né, ainda, mas mostram conhecimento, erros graves até, como o Trópico de Capricórnio e outros elementos que são assim, a ser assinalados, mas que são interessantes no sentido de mostrar um pouco qual era o tipo de imagem que circulava do país, né, nesses círculos. O mapa francês, um pouco mais tardio, vai insistir também sobre essa denominação de províncias, né, 1840, mas vai ele abrir um pouco mais para a visão da América do Sul na sua globalidade, com alguns elementos também bem interessantes que mostram as dificuldades do momento. Chama atenção, sobretudo, a localização das Guianas. Não sei se vocês estão vendo, assim, né, as Guianas que passam e ultrapassam a fronteira norte ali, ou seja, todo mundo sabe o quanto foi difícil ser delimitada essa fronteira, né, e mesmo se a fronteira natural existe de alguma maneira aqui, né, e outros elementos também, né, a La Plata que sobe bastante, enfim, todos os elementos que eu acho que meus colegas aqui poderiam falar muito mais do que eu, com muito mais conhecimento de causa. Um outro mapa, o último, só para mostrar um pouco, que eu achei que valeria a pena mostrar aqui, um mapa que foi publicado na França, mas também em língua espanhola, né, ou seja, mostra bem a proximidade, com algumas diferenças entre o que era publicado em francês e o que era publicado em espanhol, muito mais toponímia no exterior do Brasil, para a versão espanhola. As fronteiras que aparecem em vermelho aqui aparecem na carta espanhola, não aparecem na carta que foi feita em francês, né? E esse mapa ele é muito interessante, inclusive, pelo que acompanha, porque ele é enquadrado de toda uma parte de textos e de
de tabelas estatísticas, onde se tenta fazer um resumo bastante importante da população de cada uma das províncias, mas o texto mostra bem, né, o que está se falando na hora de se apresentar esse novo Estado, né? Ou seja, que num país onde todos não só aspiram à fortuna pela descoberta de minas, então não deveria se esperar nada de uma certa indústria local, porque não existiam empreendedores nesse sentido, que a capital é muito bem construída, mas muito suja, e que a parte do norte não deveria ser considerada porque era muito baixa e insalubre. Só seria bom, nesse caso desse mapa, o Rio Grande do Sul, que deveria ser o celeiro do país, e, claro, a cidade de São Luís do Maranhão, que foi, efetivamente, feita pelos franceses. Ou seja, né, é bem interessante. Inclusive, a citação que está feita aqui mostra que não se deve esperar nada desse novo Estado. O fato de que essa citação seria falsa e perigosa, que ele é visto de um olho hostil pelo Estado de Buenos Aires, desdenhado pela Colômbia, né? Ou seja, eu pensei que os meus companheiros aí iam achar interessantes, e que, efetivamente, não é reconhecido na Europa, e, dentro dele mesmo, todos os germes da guerra civil, de oposições de interesse e de comportamentos e de origens de povos, e que ninguém poderia colocar a mão no fogo pela persistência desse Estado novo que estava sendo criado. Mas ele continua a existir, entre outros, porque, além desse poder centralizador que soube se impor face a essas diferentes revoltas internas, mas também porque ele conseguiu criar um corpo diplomático, no começo, basicamente, composto de portugueses que se naturalizaram brasileiros, que já foi até citado pelo professor João Garcia no primeiro dia, né? Entre eles, a figura é muito importante, eu vou falar só dele, mas, efetivamente, existiam vários outros que poderiam ser citados, do Barão de Ponte Ribeiro, né? Bom, o que eu acho interessante de falar do Ponte Ribeiro é que a preocupação cartográfica dele era muito presente, ou seja, ele vai ser cônsul em diferentes locais, dos países vizinhos, e mesmo em Madrid, mesmo se ele trabalha para o reconhecimento do Brasil, que só vai vir em 1935, mas ele faz essas várias missões, e, em cada missão, um dos princípios dele é de olhar todos os mapas que existem nos diferentes países e tentar copiá-los, ou mesmo, quando ele descobre mapas que deveriam ter sido brasileiros, porque ele sabia que existiam no Brasil em algum momento, ele não vai ter nenhuma dor de consciência de tentar trazê-los para casa quando for necessário e tentar usá-los mais tarde. Ele vai, inclusive, bom, um outro mapa de localização que para mim era útil em alguns momentos para entender o que estava acontecendo no território, eu deixo aqui. Mas o interessante, né, vocês vão vendo que, apesar das fronteiras internas que estão sendo redefinidas, também toda essa parte de fronteiras externas, e ele vai tentar fazer mais de 180 memórias sobre essas fronteiras brasileiras, que vão, inclusive, ser muito importantes para todos os tratados que vão ser assinados depois. Ele, inclusive, organiza em grande parte, não só ele, mas, enfim, é um dos grandes organizadores do que vai ser, mais tarde, a mapoteca do Itamaraty, e ele propõe que, das 900 cartas, os mapas que existiam naquela época no Brasil, fosse tomada alguma atitude, por exemplo, né? Vocês veem que existe um grande número de mapas, quase a metade seria sobre o Brasil e os países vizinhos, outros tantos sobre Portugal e suas possessões, 71 sobre cartas de navegação. Então, ele fala, bom, os do Brasil a gente deve copiar e guardar na Secretaria, na Chancelaria de Relações Exteriores. Ter essa ideia. Os mapas de navegação vão para a Marinha. E os mapas de Portugal, vamos tentar trocá-los com os mapas sobre o Brasil e que nos interessariam e que estão nos arquivos ultramarinhos portugueses. As duas primeiras ações, ou seja, enviar as cartas de navegação para a Marinha e
fazer as cópias dos mapas era fácil. O problema era trocar os mapas com Portugal, né? E que só conseguiu ser feito, inclusive os colegas portugueses até poderiam me dar novas ideias, mas eu só descobri que isso só conseguiu ser realizado em 63, né? E efetivamente a troca de mapas só foi feita em 67 no Instituto Geográfico, né, de Lisboa, pelo menos pelo que eu encontrei. Isso realmente mostra, né, o quanto essa tradição portuguesa de utilização seletiva de mapas nas negociações de fronteiras e a valorização, sobretudo, de mapas, vai continuar, né? Bom, são portugueses, já que estão assumindo a diplomacia brasileira, mas que vai continuar a existir com o possedetes, júris, e, efetivamente, que vai ser ainda utilizado na hora de realizar toda uma série de acordos com os países vizinhos, né? Então, tem aqui alguns elementos, bom, por favor, né, repito, não são exaustivos, mas só algumas ideias dos diferentes acordos que foram sendo feitos, somente os acordos com o Uruguai, que eram realmente muito importantes, e a ideia de Ponte Ribeiro é não só fazer o acordo, depois do problema cispartino, mas também logo começar uma triangulação do território nacional pelo sul, ou seja, é lá que vai ser feita a primeira triangulação, apoiada, né, sob Barão de Caçapava, entre outras pessoas que, bom, não vou dar todos, não é o caso aqui de elaborar muito, mas, efetivamente, de tentar, na medida do possível, reafirmar a representação desses territórios também, né, para que possa ser feita a negociação com o melhor conhecimento possível. Nesse sentido, né, essa tradição de Ponte Ribeiro vai continuar ainda até o final do Império e, inclusive, vai ser retomada da mesma maneira no momento onde Rio Branco vai finalizar todos os últimos tratados bilaterais, alguns, na maioria das vezes, com arbitragem estrangeira, né? Eu acho interessante esse mapa, que era do Atlas Nacional do Brasil, de 1966, onde Rio Branco é colocado, talvez com mais importância do que Ponte Ribeiro foi, né? Por causa do tipo de memórias que ele também foi capaz de realizar, mesmo se eu acho que eu não tenho tempo também de falar sobre isso aqui, mas que Rio Branco é mais conhecido, mas que também vai fazer um uso bastante interessante dos mapas, e, inclusive, o mapa do Rio Branco que eu pude consultar, também um grande mapa, mostrava essa ideia de tentar fazer toda a genealogia dos diferentes nomes que foram dados a cada rio, e que vai ser muito importante na delimitação do território das Palmas e de outros territórios. O que se vê aqui é realmente, né, em relação às várias linhas de demarcação que foram existidas, como foi bastante avantajoso, né, para o Estado brasileiro, em termos de superfície territorial final. Isso, então, a diplomacia agindo, né, e usando os mapas antigos, vai também poder se apoiar num certo modelo europeu da diplomacia. Também vai existir um modelo europeu na parte de criação de documentação cartográfica nova, né, que, inclusive, vai usar o modelo europeu de construções de academias de ciências, de escolas militares, e também das sociedades científicas que vão começar a existir. Bom, todo mundo conhece todas essas escolas, a escola militar, a escola central, onde vai começar a existir civis e militares, a escola politécnica, a escola de Minas, com influência francesa muito importante. E, em termos de sociedades científicas, o IHGB, né, de 1939, que vai também ter um papel bastante importante. O IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, nele se vê a ligação direta com o imperador, que geralmente era sempre representado com o seu globo do lado, né, para mostrar o quanto ele estava ligado. O IHGB é, sobretudo, composto por membros da corte do Rio de Janeiro. Ué, o que aconteceu? Deixa eu ver. Vamos ver se eu volto lá.
pronto, apareceu. Não, não quer ficar. Enfim, deixa para lá. O IHGB era, sobretudo, financiado também por fundos públicos, né? Ou seja, era importante que os membros fossem bastante influentes. O imperador é membro de honra e ele vai tentar, efetivamente, apoiar todas as viagens de exploração, que são as possibilidades de intervenção em territórios interiores, sobretudo poucos conhecidos, e tentar ir apagando essas terras incógnitas que eram vistas como algo bastante indigno de uma nova nação desenvolvida, entre aspas. Isso apareceu. Por exemplo, eu achei interessante trazer só umas charges que mostravam, mesmo nas charges, o imperador aparecia com o seu globo do lado, ou então, mesmo quando ele vai para o céu, ele ainda está com o globinho lá do lado, para mostrar um pouco a importância, mesmo se a maioria dos trabalhos do IHGB são mais em parte histórica do que a parte de geografia. Nesse sentido, essas viagens de exploração vão mostrar. Eu trouxe ainda 2 mapas aqui que eu consegui reproduzir, entre o reconhecimento do Rio do Macuco do começo do século XIX e os mapas que vão começar a ser produzidos um pouco mais para frente, no final. Por exemplo, esse aqui de São Leopoldo, né, áreas de colonização, vão mostrar como vai se tentar cada vez mais cobrir essas zonas brancas, esses silêncios cartográficos que continuavam a existir, sobretudo numa fase onde se propõe uma colonização, né, de terras públicas e particulares, e sem entrar nesse assunto, mas que me parece muito importante, num quadro onde se muda o acesso à terra, né, a Lei das Terras de 1860, que vai aparecer, 601, tem vários livros que são muito interessantes nesse sentido, e onde a aquisição da terra fica ligada a um título de propriedade, onde a intervenção de topógrafos é muito importante, né? E aí se inaugura esse período e que foi interpretado 5 minutos, vamos falar mais rápido, que foi interpretado como uma maneira de barrar o acesso à terra. Outros, efetivamente, falando de civis e de militares, né? Essas escolas que foram sendo criadas e que vão aí acabar sendo muito importantes sobretudo os militares, os engenheiros que vão ter essa formação militar e topógrafos também que vão ser formados, vão ser muito importantes. Chegando ao fim, todas essas iniciativas vão levar a realizações de síntese do território, né? Ou seja, vão ser feitos vários atlas do Império do Brasil, alguns deles depois vão subsistir durante muito tempo. O último, do Barão de Homem de Melo, vai existir durante a República, vai ser reeditado várias vezes, e várias cartas gerais do Império também que são interessantes de analisar. Como não se existia, nessa época, levantamentos profundos de todo o território, vai continuar se usando os velhos mapas e tentar juntá-los para criar esses mapas globais, né? São mapas que vão, inclusive, ser apresentados nas exposições universais, por exemplo, de 1973, esse aqui vai ser apresentado na Exposição Universal de Viena, né? E, bom, alguns elementos de interpretação, né? Os detalhes do sul do país, quase não se vê as fronteiras, mas percebe-se como foi importante ter sido feitos levantamentos nessa região, que vão se tornando cada vez mais difíceis assim que se sobe, né, para o norte da fronteira. Inclusive, nesse daqui, tem 2 linhas demarcatórias no que vai ser o Acre, problema que vai ser resolvido mais tarde. Outra iniciativa é da Comissão Geológica Imperial, também, que vai tentar realizar levantamentos, dessa vez compostas também com muito presença estrangeira, enquanto que o IHGB era pessoalmente brasileiros, mas aqui presença estrangeira, norte-americana, que começa a aparecer nesse período, né? Mas que não vai, essa comissão geológica não durou muito tempo, porque diziam-se que os produtos dessas análises não correspondiam a uma ideia direta de uso que se esperava nessa época. No entanto, outras ideias de comissões geográficas e geológicas que existiram vão
ter uma vida mais longa e vão ter uns produtos bastante interessantes. Eu acho que eu pego aqui só alguns casos da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, de Minas, mas Minas eu acho que a Carminha poderia falar muito melhor do que eu, né? Comissão Rondon, que, se a gente olhar, vão ser importantes para o conhecimento e estruturação do que vai ser passado depois. Bom, Minas e São Paulo, já pensando no que vai vir depois, na República, né? Em Minas, os dados que aparecem aqui, ou seja, essa comissão vai durar menos tempo, mas a ideia é de se realizar um levantamento do território na escala dos 100 mil, que vai ser feito, sobretudo, na região mais ocupada do sul, do que se chamou a central do Brasil, né? O que é mais importante é que esses trabalhos que foram sendo feitos vão ser muito importantes e depois vão ser recuperados no momento onde vai se estruturar o tipo de análise territorial que vai ser feito, principalmente em Minas, os trabalhos de Teixeira de Freitas, que vão chegar mais tarde, vão ser indispensáveis para a formação do que vai ser o IBGE mais tarde. Em São Paulo, muito mais dados, inclusive porque o IGC aqui do lado tem um arquivo bastante interessante, e uma produção muito importante, né? Ou seja, consegue-se fazer 1/4 do estado de São Paulo em pouco tempo, entre aspas, né? Mais de 60 mil quilômetros. Aqui, só para ter uma ideia, entre o que era a província, o mapa da província de São Paulo no Atlas do Império e a Carta Geológica do Estado de São Paulo em 1929, né? Depois dos trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica. E um mapa que eu tentei fazer, pegando a localização desses mapas que foram sendo feitos e o mapa de Pierre Monberg, do começo do século, que mostra a ocupação do café e a localização dos mapas. Aí a ligação fica direta, praticamente, porque se vê que esses trabalhos vão apoiar uma atividade econômica. Inclusive, mesmo o gráfico pequenininho que está ali do lado mostra a evolução do número de mapas e do número de sacas de café, o número de mapas que, inclusive, o financiamento junto com o preço da saca de café. É bastante interessante as similitudes que existem. Para acabar, porque eu sei que eu já passei do meu tempo, a minha ideia era só colocar para discussão, realmente, o quanto, nesse século XIX, essa tradição que existe vai ser reaproveitada, principalmente no Império Brasileiro, né? De uma certa maneira, nessa escolha de mapas bastante determinada para conseguir não só criar esses mapas de síntese do Império que dá uma imagem positiva, mas realmente para conseguir fechar o contorno desse país que tenta se afirmar. Esses mapas que são tão bem utilizados para o contorno total do país vão tocar muito pouco, pelo menos eu gostaria de ver mais trabalhos, né, sobre a utilização interna em termos de distribuição de terras do país, né? Ou seja, talvez porque o meu enfoque sempre tenha sido de analisar os mapas, essas empresas globais do país, eu acho que o que fica é que, realmente, no início do século XX, fica esse desafio que, entre outros, vai tentar ser resolvido por outros órgãos, como o IBGE, com várias campanhas que vai sendo feitas, de tentar começar a mostrar, né, não só essas delimitações, mas também o interior do país. Pronto, muito obrigada.